Então, boa noite a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos começar hoje falando a respeito dos ministérios, né? E exatamente dentro do que Deus está fazendo, né? Então, nós queremos perceber o mover do Espírito Santo e levantar os ministérios, porque cada um tem seus talentos, suas capacitações que o Espírito Santo dá, e Deus está levantando ministérios proféticos, né? Então, quero dar início orando, tá? Nós vamos ter essa palavra de oração, depois a gente já introduz o assunto desta noite, tá? Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que nós temos de estar aqui. Pedimos que a bondade e a misericórdia do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas, abrindo o nosso entendimento, nossos ouvidos para ouvir e o nosso entendimento para crer, e nos posicionarmos de maneira adequada diante da presença do Senhor e da realização da Tua obra nesses anos, ó Deus, que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, obrigado pela vida de cada um que está aqui, aqueles que estiverem assistindo depois, possam ser renovados na mente, no entendimento para compreender a vontade do Senhor, e nós juntos nos posicionarmos como igreja nesta geração para a glória do nome do Senhor. Então peço sobre cada um de nós a Tua bênção e desde já agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu vou introduzir hoje falando a respeito dos ministérios. Então, quem estiver com Bíblia, que quiser pegar o texto que é bem conhecido, de Efésios, capítulo número 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 11, tá? Eu vou ler Efésios 4, 11 a 16, só com uma palavra introdutória, para depois nós entrarmos no ministério específico, tá? Então, Efésios 4, 11, falando a respeito de Jesus Cristo, fala que Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então aqui está falando de dons ministeriais, é diferente dos dons do Espírito Santo, tá? Que tem profecia, tem dons de línguas, tem dons de cura, tem dons de milagres, tem dons de discernimento de espírito, tá? Lá em 1 Coríntios capítulo 12. Esse aqui são ministérios, são funções que as pessoas vão estar exercitando. E esses 5 ministérios, tá, que foram colocados nesse texto de Efésios 4:11, tem um objetivo, tá? Então, no versículo 12 fala: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu ministério, do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que servem esses dons ministeriais? Eles servem para que todo o corpo seja edificado, tá? E então, dentro dessa edificação, que cada um individualmente seja aperfeiçoado, seja equipado para desempenhar o seu chamado ministerial. Então, cada um de nós temos capacidades, temos dons naturais, capacidades naturais ou dons espirituais para exercermos alguma coisa dentro do corpo de Cristo, né? E então precisamos ser aperfeiçoados, precisamos crescer, precisamos realmente avançar no conhecimento e no posicionamento para que a gente possa cumprir, nesse texto do versículo 12 fala, esta obra do ministério, até que, versículo 13, todos nós cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, qual que é o objetivo? Que cada pessoa possa estar sendo transformada até ser reconhecida com a imagem de Cristo, tá? Então, quer dizer, até que todos nós sejamos perfeitos, até que todos nós estejamos na perfeita varonilidade, tá? Ou ao conhecimento pleno de Jesus como Filho de Deus. Então, o cumprimento desta palavra aqui, até que começa no versículo 13, quer dizer, na verdade, até o dia do arrebatamento, né? Até o dia que a gente for, porque assim, a gente vai continuar com as nossas imperfeições, né? Com os nossos pecados, né? Mas aqui está falando de nós estarmos chegando na medida da estatura da plenitude de Cristo, até o ponto de, como Paulo falou, né? Gálatas 2:20, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim, tá? Não é bem assim que a gente está vivendo, né? Tá? Que estamos assim,
As pessoas olham para a gente, não vê ira, rancor, amargura, não vê nada, né? Só vê Cristo em nós. Não é assim que está acontecendo. Então, os dons estão sendo dados, esses dons ministeriais, a gente usa esse termo, né, para fazer a diferenciação de dons espirituais, dons do Espírito Santo, tá? Desses dons ministeriais, exatamente para que cada um desempenhe o seu serviço, desempenhe o seu ministério e todo o corpo possa ser edificado até chegar à imagem de Jesus Cristo, tá? Então, há uma pergunta que se faz assim: os apóstolos, só existiram aqueles 12 apóstolos, né? Não tem mais apóstolos hoje. Tem pessoas que falam a respeito disso, né? Que só acreditam que só tiveram apóstolos para aquela época, tá? Ou os profetas, só os profetas que estavam aqui, né? Nesta época aqui da Bíblia, tá? E não existe mais profetas, né? E todos esses dons, hoje os pastores têm, né? Tá? Mas os outros dons, a gente fala assim: mas não tem esses dons mais, né? Esses dons são dados para a igreja até que todos sejam perfeitos, tá? Então, quer dizer, vai Deus continuar levantando profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, até que todos sejam perfeitos, até que a gente seja a imagem de Cristo, ok? E ele fala nesta forma também no versículo 14: para que não mais sejamos como meninos, inconstantes, agitados de um lado para o outro por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, normalmente o que acontece? Nós somos induzidos ao erro, tá? Existem pessoas que ensinam coisas que não são necessariamente aquilo que está na palavra, tá? Ensinam as suas religiões, tá? E aqui ele fala inclusive até uma coisa mais séria, né? Essa forma de engano mesmo, de erros, né? Então, a gente sabe, né? Está cheio de erros de doutrina, cheio de interpretações, cada um pensa de um jeito. E aqui ele está falando para nós não sermos mais como crianças, como meninos que são levados, qualquer coisa que se fala, acredita, né? Então, nós estamos falando sobre uma maturidade que sabe discernir entre o bem e o mal, sabe ter a autoridade de falar assim: não, isso é mentira, não é de acordo com aquilo que está na palavra, tá? Então, está falando sobre esse amadurecimento que todos nós, todo corpo deve ter. E diz, então, para concluir esse texto aqui no 15 e 16: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é a cabeça Cristo, de qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento do corpo para a edificação em amor. Então, aqui está falando de um corpo que está bem ligado, está falando de membros que estão ligados, um ajudando o outro. E é esse o propósito, que todos nós estejamos nos ajudando uns aos outros, estejamos nos fortalecendo uns aos outros pelo conhecimento da palavra, onde existem erros de entendimento, erros de doutrina, que esses erros sejam tirados e nós estejamos seguindo a verdade, tá? E esse é o propósito, tá? Então, todo o corpo bem ajustado, se edificando, tá? O corpo crescendo, o corpo sendo abençoado, tá? E todos chegando então até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, 5 ministérios que estão descritos em Efésios 4:11: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então são 5 que nós vamos estar falando, tá, nas próximas semanas, mas assim, vamos começar falando a respeito do ministério profético, tá? Então nós vamos falar sobre os profetas. Aí a gente fala assim: por que não vai começar com o apóstolo? Tá? Porque está falando primeiro do apóstolo. Nós vamos seguir um a um aqui, tá? Mas hoje nós vamos começar pelos profetas, tá? Então, profetas, só existiam profetas no Antigo Testamento? Não, né? Tá? Só existem profetas na época que os apóstolos escreveram também as escrituras, tinham profetas. Por exemplo, João era um profeta, profetizou o Apocalipse, de coisas que nem aconteceram ainda, tá? Ele já profetizou a respeito disso, tá? O próprio apóstolo Paulo, ele ensina coisas futuras para nós como um profeta, tá? Então, os profetas existiam nessa época, mas eles vão continuar existindo até que todos nós cheguemos nessa unidade da fé, tá? Até que todos nós cheguemos a essa perfeita varonilidade, tá? E nós vamos falar então sobre esses profetas. Tem muitas coisas a se falar, mas eu quero trazer uma parte hoje
deste ensino a respeito dos profetas, quem são os profetas e o que eles fazem, né? De que maneira que eles agem. Então eu queria compartilhar com vocês hoje um texto especificamente, tá? Que está em Jeremias, capítulo de número 23. Então, quem está com a Bíblia aí, nós não vamos trazer muitas riquezas de detalhes, né? De uma vez só, vamos trazendo aos poucos a respeito de cada um desses ministérios, começando com estes profetas, tá? Eu quero ler com vocês Jeremias 23, tá? A partir do versículo de número 9, tá? Nesse texto aqui, de Jeremias 23, 9 em diante, fala a respeito de falsos profetas, tá? Que fala a respeito a partir do versículo 9, tá? Então, fala o seguinte, eu vou ler rapidamente esta parte, a gente não vai entrar em alguns detalhes aqui, para a gente só a gente entender o contexto. Quanto aos profetas, Jeremias 23, 9, já o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta quanto o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Então ele está falando a respeito dos profetas e sacerdotes, no versículo número 11, e ele está falando que esses profetas estão na casa do Senhor, mas eles estão contaminados, tá? Então, quer dizer, são profetas que não estão fazendo o que deveriam estar fazendo, tá? De profetizar em nome do Senhor, mas eles estão contaminados. E a consequência dos profetas, vou focar só no profeta, sem falar do sacerdote aqui que ele está descrevendo também, tá? Ele está falando o seguinte, no versículo 10, a terra está cheia de adúlteros. A terra está cheia de adúlteros hoje? Sim, mais que antes. Mais que antes até, né? É verdade, tá? E diz assim, e a terra chora por causa da maldição. Isso está acontecendo? A terra está chorando por causa de maldição? Tem maldições na terra? As pessoas estão sofrendo angústias, mortes, destruições, roubos dessa forma? Ele diz, os pastos do deserto se secam, tá? Porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Então está falando de consequências que estão acontecendo na terra como um todo. Por quê? Porque os profetas estão contaminados. Qual seria a atuação profética aqui nesse sentido, tá? Seria, por exemplo, se a terra está cheia de adúlteros, o que o profeta ia fazer? Qual que é a ação do profeta para que a terra não fique cheia de adúlteros? Profetizar que não haja adúlteros. Tá? Como aconteceu, vou falar de um profeta que fez isso, tá? Um homem chamado João, tá? João Batista, tá? Ele foi lá e falou assim para o rei Herodes, não é lícito você casar ou pegar a mulher do seu irmão. É preço do próprio pescoço daí, Isso. Aí ele perdeu o pescoço por causa disso, perdeu a cabeça por causa disso, tá? Foi preso, tá? E acabou o prato, a cabeça numa bandeja, tá? Mas ele não deixou de profetizar, ele denunciou o pecado, tá? Claro que, qual que é a ideia de denunciar o pecado? Não é só fazer uma maneira acusatória, mas levar a pessoa ao arrependimento. Tá? A atuação do profeta seria trazer uma palavra de Deus, trazer o princípio de Deus, para que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos. Tá? Então ele diz no versículo 10, a terra está cheia de adúlteros, porque o profeta está contaminado. Porque se o profeta fosse profeta, ele ia denunciar, ia levar a pessoa ao arrependimento. A gente vê isso nas palavras, né, dos profetas, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Eles levam a nação, o povo, os reis, a confronto de se arrependerem, tá? E aqui ele está falando, os profetas estão contaminados.
E também fala assim: a terra chora por causa da maldição. Se o profeta vai atuar como profeta, sem estar contaminado, o que vai acontecer com a terra? Vai estar debaixo de maldição? Sim ou não? Se ele converter, vamos colocar assim, vai? Se ele, a palavra lá de 2 Crônicas 7,14, o que o profeta vai fazer? Levar o povo a se converter dos seus maus caminhos. Não é isso mesmo que fala lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então uma nação pode ser curada quando há um arrependimento dos pecados. Tá? Então quem vai fazer esse arrependimento? Ou conduzir as pessoas ao arrependimento das suas maldades, das suas corrupções? É a voz profética. Tá? Fala, Lessa. Então, eu penso que o que está acontecendo é bem isso nesse contexto que nós estamos vivendo. Tem essa maldição sobre todos, mas tem aqueles que creem no poder de Jesus. Isso. E eu creio que sobre esses o mal não pode impelir. Isso. Tá? Então tem a proteção de Deus, né, para aqueles que andam no caminho do Senhor. Tá? E se existe uma voz profética, essa voz profética ela denuncia o pecado, tá? Ela fala assim: a terra está corrompida, há maldade nos corações, tá? E o povo se deixa conduzir para o arrependimento, Deus vai ouvir do céu, vai perdoar os pecados e vai sarar a terra. Então uma nação inteira pode ser curada se ouvir uma voz profética de Deus, tá? Com um homem, uma mulher, um profeta que se levantar, tá? Mas o que está acontecendo, tá? Que no versículo 11 fala: até Deus falando, até na minha casa eu achei a maldade, porque os profetas estão corrompidos, estão contaminados, tá? E aí ele fala da consequência disso, versículo 12: portanto o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Então vai haver, o salário do pecado é morte, vai haver uma consequência por causa dos pecados que foram cometidos, tá? Então, e aliás, nós estamos vivendo cada vez mais, né? Então, a terra não somente está mais cheia de adúlteros, mas tem muito mais maldade, tem muito mais violência, as coisas estão muito piores, tá? E claro, vai vir o tempo de juízo, tá? Porque Deus é justo juiz, Ele é misericordioso, está até levantando profetas para conduzir uma geração ao arrependimento, mas claro que vai ter o juízo estabelecido também. Olha só, versículo 13: nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Então, profetas que eram profetas de Deus, de repente mudaram para profetizar por Baal. Tá? Isso é muito sério, tá? Muito sério, né? Quer dizer, a pessoa, deixou de servir a Deus para servir aos demônios, tá? O próprio diabo com esses principados, né? E Baal, vocês sabem, né? É um acróstico, tá? Que é Beuzebu, letra B. Olha, a outra letra A é Astarote, Asmodeus e Leviatã. Então são principados que eram colocados como um deus que era cultuado naquela época, tá? Então, ouvindo ensinos de demônios e profetizando em nome de demônios, tá? Pessoas que eram chamados profetas de Deus, então se contaminaram de tal maneira, desta forma. E olha só o versículo 14: não somente os profetas de Samaria, mas também os profetas de Jerusalém. Quando ele fala Samaria e Jerusalém, está falando da capital do reino de Israel e a capital do reino de Judá, tá? Samaria, capital de Israel; Jerusalém, capital de Judá, tá? Dos dois reinos, né, que tinham naquela época, né? Eram dois reinos que a gente vê nos livros dos reis, tá? O reino do norte e o reino do sul. Nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Então imagina o
profeta, dentro dessas condições, tá? Fortalecendo as mãos dos malfeitores. É muito sério isso, tá? Isso que eu falei de falsos profetas, né? Na verdade, falsos profetas por causa que assim, são profetas que estão andando no erro, são profetas, eram de Deus, mas de repente começaram a se corromper, tá? Como foi o caso lá de Balaão, que a gente sabe a história, né? Que o rei Balaque tentou comprar o Balaão, tá? Falou assim: vou te dar dinheiro aqui para você profetizar contra Israel, tá? Nesse caso aqui, esses profetas se deixaram vencer pela corrupção, tá? Deixaram de ser profetas de Deus, cometendo adultérios, andando em falsidade, fortalecendo as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Qual era a ação do profeta? Levar o povo à conversão da maldade, tá? E aí, se converter dos maus caminhos, toda a nação vai ser abençoada, tá? E toda vez que se levantou o profeta e as pessoas se converteram dos seus maus caminhos, Deus trouxe restauração de toda uma nação, de toda uma geração. Aí as pessoas se afastavam de Deus, vinham profetas que falavam assim: não, tudo bem, pode cometer as coisas e tal, e vinha a maldição de novo, tá? E a sentença é tão séria que ele fala que esse povo de Deus, se tornaram como os moradores de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu. Se Deus destruiu Sodoma e Gomorra, vocês acham que Ele vai destruir também aqueles que corrompem e levam para o mau caminho o povo inteiro? Você acha que pode haver maldição sobre uma nação inteira por causa dos seus pecados? Sim. Tá? Com certeza. Tá? É isso que está acontecendo. Tá? Então, aí ele continua: no juízo, inclusive para os próprios profetas. Assim diz o Senhor Deus dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Isso é muito grave, né? Tá? Então, ao invés deles trazerem bênção, trazer restauração, eles estavam trazendo destruição, contaminação para toda a terra, tá? E Deus falou: vai beber losna. Quem já bebeu losna? O fel? Tá? Chá de losna? Beleza, né? Tá? E aí entra então, aqui, a partir do versículo, dentro desse contexto, a partir do versículo 16, eu quero que vocês tenham atenção a respeito da ação dos profetas, tá? Eles estavam profetizando naquela época. No versículo 14, por exemplo, fala dos atos desses profetas, eles serem contaminados, eles serem praticantes de obras malignas, de atos de corrupção, de maldade, de adultérios, de falsidade, tá? E a consequência de toda a nação está sendo destruída. Agora, versículo 16, aí nós vamos entrar no foco do assunto desta aula, tá? Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Entenda aqui que Deus está falando através de Jeremias, mas ele fala assim: não deis ouvidos aos falsos profetas. Ele não fala que são falsos, ele fala que são profetas, tá? Então são profetas verdadeiros, só que estão profetizando coisa errada, tá? Então não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração e não falam da boca do Senhor. Ok? Então, o que esse profeta está fazendo de errado? Ele está falando o quê? O que ele pensa. A visão do coração dele, tá? Então, por exemplo, vamos dizer, puxa, vou citar um exemplo bem simples e óbvio, né? Tá? Falar assim, bom, o Brasil está num caos porque os partidos estão divididos, porque tem uma briga entre direita e esquerda, tá? É verdade isso? Sim. Tá? O Brasil está com contendas políticas? Tá? Sim, tá? Só que isso aí não é que Deus me falou, tá? Isso é uma realidade, é um entendimento natural. Esse exemplo não está muito bom, mas só para
Dar uma ideia, né? Tá? Dessa forma. Então, por exemplo, vamos colocar assim: você está num lugar, você entra aqui na igreja e entra uma pessoa de semblante triste, tá? Tá lá, a pessoa tá com cara de choro, alguma coisa assim também. Aí você fala assim: assim diz o Senhor. E você vai falar uma palavra profética para a pessoa que está com semblante triste, né? Vai falar assim: conheço as tuas lágrimas, mas eis que eu faço uma coisa nova, vou te trazer uma cura. E aí, quer dizer, é uma visão natural, não é que Deus falou. Entende isso que eu estou falando? Sim. Tá? Então, se falando sobre situações naturais, como fala aqui de visão do coração ou do entendimento, as pessoas só olhar para a pessoa que está triste. Então, só que ela fala, ela se reveste de uma capa profética, né, e fala assim: Deus está falando tal, e coloca Deus na palavra que é a palavra dele, tá? A pessoa pode chegar sem falar com toda a pompa, né, de profeta. Você está triste? Claro, óbvio, né? Está com cara de choro e tal, né? Posso te ajudar? Quer desabafar comigo? Posso orar com você? Né? Mas não, aqui está falando de alguém que tem um entendimento, que tem uma visão e fala em nome de Deus como se Deus estivesse falando. E às vezes vai falar coisa que é errada, tá? Por exemplo, a pessoa está triste porque brigou com o marido. Tá? A mulher chegou triste porque brigou com o marido, que o marido não teme ao Senhor. O que a pessoa fala assim: eu tenho uma coisa nova para você, tá? Não se coloque em julgo desigual com o incrédulo, tá? Desfaz o casamento. Começa a falar em nome de Deus conselhos que não são de Deus, tá? Porque sabe que o marido é um cara ruim, tá? Né? Sei lá, pratica qualquer coisa, tá aqui violenta, qualquer coisa que seja, tá? E a pessoa fala a direção dela e não o que Deus falou para a pessoa falar, tá? Como profeta, tá? É nesse sentido que na sequência do versículo 17, olha só, os profetas que falam a visão do coração, olha o que diz aqui no versículo 17: eles dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse. Claro, colocou a palavra que Deus está falando, tá? Paz tereis. Imagina, estamos num conflito, estamos lá no país, né? Conflito de político, brigas nas ruas, tá? E a gente fala assim, a gente vai profetizar que vai ter paz, porque claro, ele não quer que o país seja destruído, não quer que tenha uma guerra civil. Então nós vamos falar: haverá paz em nome de Jesus, tá? Uma palavra boa. É uma palavra que as pessoas precisam ouvir porque está numa destruição. E aqui ele está falando: paz vocês vão ter, tá? Mas ele fala: e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, esses profetas dizem: não virá mal sobre vós. Entende o que é? O que eu quero dizer? Não? Tá? Vai falar uma palavra que, por exemplo, você não precisa se arrepender dos seus pecados. Tá? Você pode viver a seu marido que é ruim, tá? Será que é só o marido que é ruim? Ou tem alguma coisa para o marido ficar ruim? Será que é o erro de um dos lados só ou tem dois lados? Citando esse exemplo, tá? Então, se há um entendimento de que existe um pecado naquela mulher, e o pecado do homem também, vai levar a pessoa ao arrependimento. Você está errando nisso, você está tratando mal também o seu marido, e seu marido está tratando mal você, mas você, como cristão, você deve se arrepender, ter misericórdia, ser pacífica, ser bondosa, etc. Qualquer coisa que seja. Não vou entrar agora no problema do conjugal desses aí que eu estou inventando, né? Tá? Então, mas aqui o que era? As pessoas continuavam servindo falsos deuses, cometendo adultérios. Versículo 10: a terra está cheia de adultérios, tá? E a gente fala assim: não, está tudo bem, tá? Todo mundo faz, né? Não tem problema, tá? E Deus vai abençoar. Vamos orar porque Deus vai abençoar, tá? Aí eu lembro até, a gente estava em São Paulo, vou citar esse exemplo para ficar claro, né? A gente estava numa célula lá em São Paulo, a reunião lá
da igreja na semana, e aí veio uma pessoa e falou assim: quero que você pedir oração para mim, porque esse final de semana eu vou lá no Paraguai trazer umas muamba, então eu quero que vocês orem por mim para que a polícia não pegue as minhas muamba, para Deus fechar, cegar os olhos dos policiais para poder passar na fronteira. Gente, tá? Vamos orar por isso? Deus te abençoe, que os policiais não vejam nada, pode trazer a muamba. Cara, isso é corrupção, tá? Então o profeta não vai falar assim: Deus te abençoe. Não, você vai se arrepender dos seus caminhos, está fazendo errado, tá? E é isso que ele está falando aqui. Vamos dizer, não, vai estar em paz, Deus te abençoe na viagem, na ida e na volta, Deus vai te guardar, né? Se o cara for pego, for preso, for outra coisa também, o cara tem corrupção. Então, o papel profético não é amansar o problema, dizendo que não é problema nenhum, né? Que Deus vai abençoar, que Deus é misericordioso, Deus entende que você está passando necessidade, então pode trazer a muamba, pode vender clandestinamente. Está errado, pecado, tá? E aqui os profetas estavam falando dessa maneira. Pode continuar praticando corrupção, tudo bem, mas não vamos orar aqui: eu sou profeta, sou um sacerdote, vamos orar, pedir para Deus vai, né? Que Deus é misericórdia, Deus vai cobrir os pecados e vai ficar tudo bem, tá? Não vai ficar tudo bem. O salário do pecado é morte, tá? Então, se for falar de um profeta, tá? Em Atos capítulo 5, tá? Tem um tal de Ananias e Safira, tá? Que o Pedro falou assim: vocês venderam aquele campo para aquele negócio? Vendemos. O cara caiu morto na hora. Aí foram enterrar o Ananias, aí chega a Safira, que é a esposa: vocês venderam o campo para aquele negócio? Vendemos. Falou assim: olha, então aí os homens que levaram o teu marido para enterrar vão te levar também. A mulher cai morta e leva os dois. Que profeta vai fazer isso? Vai falar assim: vocês estão em adultério, vai morrer agora, tá? Claro, é uma palavra pesada assim, né? Tá? Mas é levar ao arrependimento. Isso, não dizer que vai ficar tudo bem, tá? A pessoa está com dureza de coração, a pessoa não quer se arrepender e fala que está tudo bem. Não está tudo bem. O profeta vai falar, como João Batista, custou a cabeça dele, mas ele não falou assim: não, tudo bem, o senhor errei, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, tá? Não é assim. Tá? Então não tem meias palavras, não tem consentimento, tem o certo e o errado, e o profeta vai falar e levar a pessoa ao arrependimento, tá? Então, deixa eu ver um pouquinho mais para frente aqui, versículo 21, tá? Vamos lá, tá? Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhes falei, contudo eles profetizaram. Então, o que ele está falando? Falando da visão do coração. Não estão mandados por Deus para falar aquilo que estão falando. Simplesmente querem dar uma palavra, quer seja por serem autoridades reconhecidas como profetas, e falam sem Deus falar, tá? Olha só o versículo número 22. Se eles estivessem estado no meu conselho, então eles teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Então, qual que é a voz profética? O que ele ia fazer, o profeta? Então, nesse versículo 22, ele fala muito claro a respeito disso, tá? Estão vendo aí? Tá? O profeta, teria feito o povo voltar dos seus maus caminhos, tá? Então, quer bênção, tá? Se submete, obedece à voz de Deus, tá? Porque Deus não vai ser cúmplice das obras dos pecados. Aliás, a palavra de Efésios 5 fala para nós não sermos cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes devemos reprová-las. Então não é só aqui para aquela época, né? Então no Novo Testamento, né, fala sobre esse assunto também, tá? E aqui é essa situação: o profeta teria feito o povo de Deus, é bem interessante esse versículo 22 por causa disso, né? Teria feito o meu povo, Deus está falando. Então não é falando para o incrédulo, o profeta estava falando para o povo que é povo de Deus, falando que ele ouvisse as palavras de Deus e se arrependesse da maldade das suas ações. Ok? Amém, queridos? Tá? Então,
Vamos seguir um pouquinho mais adiante, versículo 25, tá? Tenho ouvido, Deus falando, né? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome. Então, usam o nome de Deus para profetizar, quando Deus não tinha falado aquilo que eles estavam falando, tá? Eles estão profetizando mentiras, tá? E aí entra uma outra coisa também que ele diz aqui no versículo, dizendo: sonhei, tá? Vocês já ouviram falar de profetas que têm sonhos, tá? Sim ou não? Sim. Tá? Ai, Deus me falou tal, e eu tive um sonho, e conta o sonho como palavra profética de Deus, tá? Até, vamos dizer assim, é uma maneira de espiritualizar, tá? Não estou falando do meu coração, não, eu tive um sonho, o Espírito Santo falou comigo, e começa a trazer uma direção que não é necessariamente aquilo, porque ele falou que eu sonhei, eu tive uma visão, aí Deus me deu uma visão, eu vi assim, e começa a contar coisas. Claro que a gente não tem como julgar isso, né? Tá dizendo assim, o cara está mentindo, tá? O cara fala assim, estou vendo o céu aberto aqui, aí estou vendo uma mão descendo aqui, aí estou vendo o anjo fazer isso, tá? Tá, a pessoa está falando que viu aquilo, né? Então, tem uma visão espiritual, assim, então, assim diz o Senhor, olha, essa mão, o anjo veio aqui, tá? E vai contar as coisas, tá? A gente vai ouvir e vai, né, respeitar. Mas e como saber se é verdade ou não? Aí que tá, como saber? Temos que saber se é verdade ou não, tá? Aí depois a gente vai falar sobre isso, tá? Depois eu vou responder assim também. Mas então, assim, nesse ponto, se a pessoa falar, eu sonhei, eu tive uma visão, a gente vai falar assim, mentira que você sonhou, você está inventando. Coisa que dá para desconfiar que o cara está inventando, né? Mas tem coisas que não, e aqui ele fala para ter o cuidado, e ele até pergunta isso, né? Que vai profetizar mentiras em nome de Deus, dizendo sonhei. Versículo 26: até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, tá? Então, não é que Deus falou, tá? Deus não falou, é a percepção que ele tem. Eu falei o exemplo da pessoa triste, a percepção que ela tem, tá? E aí ela vai falar segundo as ideias dela, só que ela espiritualiza às vezes, dizendo que sonhou, ou que Deus mostrou em visão, e não é necessariamente aquilo uma verdade, tá? Depois já responde. Sabe o que eu acho? Ele tem esse discernimento também da situação da pessoa, do coração dela. Então, mesmo que ele não tenha uma palavra de Deus sobrenatural para aquele momento, ele discerne a alma da pessoa, ele discerne a pessoa. E ele traz uma palavra bíblica para aquela pessoa. Sim. Aquilo que o Espírito Santo está mostrando biblicamente, mas ele discerne a alma da pessoa também, né? Não é só ter que aparecer aqui uma luz, um fogo, e daí o Espírito Santo vem, mas ela tem um discernimento da situação. Isso, esse é o profeta de Deus. Sim. Né? Que tem o discernimento também, né? Dessa forma, né? Tem essa sensibilidade. É natural, parece que é algo natural, é espiritual, Sim, mas parece isso. que é natural, você enxerga, você simplesmente sabe, sente. Esse como profeta verdadeiro. Nós estamos falando aqui de um profeta que não está fazendo isso, tá? Ele está fazendo uma manipulação, né? Usando de artifício, dizendo que foi um sonho, foi uma revelação que Deus deu, quando não é necessariamente. E aí o foco é que a pessoa tenha uma conversão. Conduzir a pessoa, esse é o foco, conduzir a pessoa para o caminho de Deus. Uma pergunta: Diga. esses profetas, falso profeta, aí porque está usando Isso. a palavra de Deus para alguém. Até que ponto também a pessoa que está fazendo esse falso profeta
tem essa percepção de que ele está fazendo isso, ele pode estar sendo usado também, não? Pode. Essa é uma preocupação, assim, de realmente quem está ouvindo, tal, ter também esse discernimento, sabedoria, de saber se aquilo ali é uma verdade. Às vezes não, porque a pessoa não tem conhecimento. Então, o que envolve uma situação dessa são diversas situações que podem ser, mas que mesmo numa falta, numa profetada, vamos dizer, a pessoa que está ouvindo pode até ser abençoada com isso. Não pode? Pode. Pela fé da pessoa, às vezes. Pela fé da pessoa, Só sim. recebeu a palavra incrível. Receber uma palavra, a intenção, ou às vezes a pessoa está fazendo isso porque nem sabe, está recebendo uma coisa que E esse negócio de sonho, maligno. eu acho que tem um pouco de cabimento, porque eu já vivi uma experiência assim, eu achei que eu estava ficando doida, porque eu atendi uma cliente lá na loja há anos já, e ela parecia assim, eu não conheço a vida dela, pessoal, mas sempre que ela ia lá, ela comprava à vista, nunca me deixou transparecer que passava necessidade. Aí eu estava fazendo célula lá na Nani, daí eu não contei para ninguém, porque no sonho me falaram que não era para não contar para ninguém. Daí, eu não sei se foi sonho ou alguém falou para mim de noite, você vai ajudar aquela pessoa, e veio o rosto daquela pessoa. Eu falei, imagina, eu devo estar ouvindo o pastor demais, Tô indo muito na igreja. porque a mulher sempre vem aqui, quantas vezes ela me salvou quando tinha alguma duplicata, ela chegava lá e pagava, mas ela não precisa de ajuda. E daí, passando 2 dias, adivinha quem apareceu lá? Quando eu olhei ela, eu falei, é ela que precisa de ajuda. Só que eu não tinha nada de dinheiro aquele dia. Eu tinha vendido só o shopping no cartão. E daí, quando ela viu o Val, ele foi me buscar, pertinho na hora de ir embora, daí ela, irmã, eu precisava falar com você, só que eu não queria falar perto do teu marido. Daí eu falei assim, tá bom, eu vou no mercado comprar pão, só que só vou atender aquela cliente. E pensa, eu não tinha dinheiro. E no sonho eu tinha que ajudar ela com alimento. Daí essa cliente falou, eu tô com muita pressa, eu quero essa camisa. Era 110 a camisa. Daí ela falou, você faz R$100? Eu falei, faço. E coloquei no bolso, porque ela estava com muita pressa. Coloquei no bolso, peguei R$10 e fui no mercado para comprar pão. E esses R$100 era para mim fazer a compra para a mulher. Eu sabia, porque eu já tinha vivido aquele negócio. Daí cheguei lá, eu lembrei do pensamento. Eu não perguntei para ela o que irmã que você precisa. Menina, é que minha filha que mora no Japão teve um problema, não chegou o dinheiro que ela me manda, eu estou sem nada em casa, ia ter um feriado na segunda ou na terça, sei que ia ser 3 feriados. E eu estou sem nada de alimento, estou com uma vergonha, não tenho intimidade com ninguém, eu queria pedir, será que você podia me ajudar? Daí eu lembrei, e falei, não, posso sim. Daí ela não falou que ela precisava. E eu ia passando no corredor, não era eu que estava pegando, parecia que estava sendo usada assim. Eu peguei justo as coisas que ela precisava e passei no caixa, deu aquele valor. E daí ela falou, nossa, você comprou tudo aquilo as marcas que eu gosto, o jeito que eu gosto. Eu falei, é que não fui eu, foi de Deus. Só que daí, no sonho, dizia que não era para mim contar para ninguém, porque não era eu que estava fazendo. E daí eu não contei para ninguém. Eu falei, vou respeitar. Então, daí não sei, porque daí dá um medo de contar. E daí, nossa, mas você deve ser muito sábio, né? E não é nada disso. Então, esse negócio de sonho já aconteceu umas 2 vezes. A gente vai falar sobre sonho também, né? Sonho tem, claro, eu já vou responder. Antes de falar sobre esse assunto, né? Eu quero respondendo dentro do que o Maynard colocou, mas a resposta que você tinha colocado. 1 Coríntios capítulo 14, tá? Diz assim. Versículo pegar só o versículo 29 a 31, tá? 29 a 32. Então 1 Coríntios 14, 29 a 32, tá bom? Acharam aí? Tá? Então diz assim: falem
2 ou 3 profetas aqui na reunião da igreja. Falem 2 ou 3 profetas e os outros façam o quê? Julguem. Tá? Por quê? Porque pode haver uma fala só do coração. Tá? É claro, dentro do que a Kelsey colocou, né? A pessoa pode falar uma coisa que é humana, mas ela pode trazer uma edificação. Tá? Então ela pode abençoar a vida porque ela tem, claro, sensatez, tem experiência, tem conhecimento da palavra, tá? Não é necessariamente o que Deus falou ele respeita, mas pode haver erros do coração, e é isso que a palavra de Jeremias 23 está falando, que as pessoas falam sonhei, ou então falam mentiras em nome de Deus. Então que ele fala assim, fala em 2 ou 3 e os outros julguem. Por quê? Existe um grupo de pessoas que tem a maturidade, ou um grupo de profetas que podem discernir se aquilo é de Deus ou não é de Deus, tá? Se aquilo é do coração, tá? Ou não, tá? Ou se é de Deus mesmo. E aí diz, versículo 30 então: mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Ok? Então, não é só um profeta, tá? Só ele que é um profeta, só ele que fala, só ele que é o homem de Deus, tá? Ele fala de um grupo de profetas, de pessoas que têm capacidade de discernimento, sabem ouvir Deus e sabem também discernir se aquilo que está falando vem de Deus ou não é de Deus. E normalmente o que acontece, vamos colocar do seu sonho também, né? Você teve um sonho e o sonho aconteceu como foi na prática, aconteceu como estava no sonho, tá? Até inclusive as escolhas dos mantimentos, dos produtos também, né? Tá? Deus estava te conduzindo, então Deus te deu uma direção profética, que a mulher ia lá, que estava precisando de uma necessidade, e até para você ir lá comprar, deu dinheiro na hora, tá tudo perfeito, tá? As coisas se encaixaram perfeitamente, tá? Então, quando existe uma palavra profética, então ele fala no versículo 30, alguém recebe uma revelação, ele vai se levantar com aquela revelação, e os outros vão esperar e vão receber, tá? Todos podem profetizar, um depois do outro, então com ordem, com decência, todos aprendendo e todos sendo consolados. Então aqui a voz profética, aprendizado e consolação, tem objetivo, tá? Não é só ficar falando, né? Professor, como que a pessoa vai saber se está sendo Deus ou se ela está sendo levada pela emoção do momento? Então, por isso que ele fala das pessoas julgarem, tá? Então tem pessoas com maturidade que vão discernir se aquilo, né, é de Deus ou do próprio coração. Por exemplo, se a pessoa está falando alguma coisa contrária à palavra, tá? Como eu falei assim, separa o teu marido porque eu tenho um marido melhor para você, tá? Não é isso. O que Deus uniu não separa um homem. Então Deus não vai falar, separa do seu marido, separa da sua esposa porque eu tenho uma coisa melhor para você, tá? Então, à medida que tem um conhecimento dos princípios, né, já vai ter uma capacidade para discernir, né, dessa forma, né? E o Espírito Santo também vai revelar, e ele fala assim, os outros julgarem por causa disso, porque as pessoas vão falar uma coisa só do que ela acha, né, do conceito dela, e não daquilo que Deus está falando, tá? Deu para entender assim, então? Tá? E aí ele fala também, até uma coisa interessante no versículo 32, para acabar aqui, ele fala assim, o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso quer dizer o seguinte, a pessoa tem, vamos falar assim, ela não perde o controle, tá? Ela começa a profetizar e não sabe o que ela está falando, não entra em transe, tá? Igual um espírita, tá? Que recebe e a pessoa fica possessa por aquele espírito e profetiza, fala coisa, faz cura, faz alguma coisa também, mas ela está em transe, ela não está com consciência daquilo que ela está falando. Então a pessoa tem capacidade, inclusive, de dizer assim, saber que, isso eu falei, a minha opinião, não é que eu recebi uma revelação de Deus, tá? Então, mas assim, nesse sentido, claro, que cada um de nós pode profetizar, todos podem profetizar, está escrito aqui no versículo 31, mas também se submeter, falar assim, olha, eu falei isso do meu entendimento, tá? Não foi
Deus me falou dessa forma, tá? Então, mas vamos supor, nós aqui, como irmãos aqui da igreja, a gente não tem que profetizar coisas boas na vida do nosso próximo? Sim. E daí vai que você profetiza e não está preparado para profetizar. Isso que você está estudando agora é para que você não profetize no coração. Isso. Profetize pelo Espírito Santo. Isso. Tá? É um aprendizado. Seria isso? Tá? Esse é um aprendizado, exatamente. Porque às vezes a gente vai falar do próprio coração, a gente tem opinião a respeito daquele assunto. Nós estamos sendo Tá? Quer o bem dela. Por isso que aí entra aquela palavra de Jeremias que a gente vai voltar. Ele falou assim: paz tereis. Tá? Claro que a gente quer abençoar as pessoas com paz. Só que a palavra não vai falar assim: paz tereis. Não vai assim: vai lá no Paraguai e compra tudo que você quiser, que Deus vai cegar os olhos dos policiais. É errado isso. Tá? Não é essa. Você vai em paz, vai voltar em paz, nada disso não. Tá? Você quer a bênção de Deus? Você então se arrependa dos seus pecados. Você está cometendo tais pecados que não devem ser cometidos. Você está quebrando princípios e Deus não vai ser cúmplice dos seus pecados. Tá? Então, você quer ter paz? Se arrepende e muda de vida. Busca Deus, se converte nos maus caminhos. Então Deus vai ouvir do céu, vai perdoar os pecados, vai sarar a sua terra, vai sarar a sua família, vai trazer restauração. Ok? Tá? Então, não é só profetizar a bênção, dizendo que tudo vai dar certo, tá? Mas falar o que Deus mandou falar, especialmente corações convertidos, tá? Mudanças de comportamento, tá? Para andar no caminho de Deus, certamente as bênçãos virão. Que a tá? voz profética ela vem assim como um dom, mas também ela vem como um aprendizado. Né? Com aprendizado. E tendo por esse lado assim, por exemplo, você tem esse dom de profeta. Vai ter casos que você vai errar. Você vai, né? Às vezes você vai por emoção ali. Só que assim, não pode deixar isso também trazer medo de você não profetizar, entendeu? Tem esse lado também. Você não pode ter o medo de falar, vai que eu vou falar besteira. Aí às vezes você está conversando, vamos supor, com uma cliente lá e você vê o desespero. E você tem que falar, meu Deus, eu como cristã, eu tenho que profetizar saúde para ela. Sabe? Até que ponto que é eu querendo profetizar? Não, então, Mas o querer o bem é legítimo, né? Acho que a gente pode profetizar. O que você não pode dizer assim, ó, Deus mandou. Você não pode usar o nome de Deus. Tá com doença, eu profetizo cura em nome de Jesus. Isso é uma profecia, você pode fazer. Você está abençoando aquela pessoa, mas não está usando o nome de Deus. Isso. Deus mandou te dizer que você vai ser curado. Aí você, se não recebeu essa palavra mesmo, aí você está. Diga, eu acho que nesse contexto aí, que o pastor está passando para nós, o Senhor Deus está mostrando os profetas que faziam isso propositalmente. Eles estavam profetizando. Eles sabiam que estavam fazendo uma coisa errada. E eles desviando o povo. Então essa foi a ira de Deus. Exatamente. Para esses povos que fizeram isso de vontade própria. Então o que era? Os profetas estavam corruptos, nós lemos ali. Sim. Eles praticavam adultério, eles falavam de mentiras, falsidades, algo de falsidade, eles se corrompiam com os poderes, dessa forma, e eles também não falavam, o povo, você precisa se arrepender, porque eles estavam em pecados, também, né? Então eles levavam o povo na mesma corrupção que eles estavam. Então, não, Deus vai abençoar. Eu vi um noticiário à tarde que exemplifica bem isso. Eles prenderam um pastor que estava pregando para os adolescentes. Então ele reunia os adolescentes lá, ele fazia o culto e levava para o quarto as meninas. E na inocência delas, pela influência espiritual que ele estava exercendo sobre aquelas meninas, eles diziam para elas que Deus mandava que elas se deitassem com eles. E foi umas 10 que ele fez isso, até que fosse descoberto. Então, se imagina a mente desse cara, usando o nome de Deus para deitar com as menininhas de 12, 13 anos. É isso que eu estou entendendo, né? Por isso que você tem que aprender. Isso. O intuito do ensinamento que a gente está tendo hoje. Exatamente. O conhecimento da palavra. Profetizar. Isso. Quando você sente do que é do coração, ou quando sente que seja do Espírito Santo. Isso. Tá? Então é isso que o Dudu falou. Existe um dom, mas também existe um aprendizado. Tá? Porque até que ponto que sou eu que estou falando ou que Deus está falando através de mim? Então, na verdade, se você tem um dom, você tem que desenvolver isso. Sim,
Exatamente. Os princípios. Desenvolver o dom. Tá? Então, Dando de fazer errado, né? tá dando de fazer errado. Pois é. Nós vamos errar. Tá? Muitas vezes nós vamos errar. Até porque eu falo assim, a gente tem senso de direção, sabe que a situação está passando, tá? A gente tem conhecimento da coisa, né? Agora não pode, como a Nath falou, usar o nome de Deus como se Deus estivesse falando, se não é Deus que está falando, tá? Então, por exemplo, uma outra situação que a gente pode falar assim, você pode profetizar a cura. Ah, então a pessoa está doente, não, profetiza, vai ser curada a sua diabetes, tá? Pode profetizar, né? Como uma boa intenção de que a pessoa seja curada, tá? Mas vamos colocar assim, vamos falar da pressão alta, eu sempre falo isso também, né? Fala assim, não, que abaixa a sua pressão, em nome de Jesus Cristo. Mas fala assim, mas querido, que tal você não comer tanto sal na sua comida? Tá? Então, ou por que você não come menos gordura? Acho que é melhor você se converter dos seus maus caminhos, né? E parar de comer tanta gordura, porque você vai ficar com o colesterol lá em cima. E depois você fala assim, ai, Deus não curou, tá? Não, então, tem a palavra profética, mas tem o bom senso na coisa natural, tá? Então, aí você vai falar assim, olha, Deus mandou você parar de comer doce, tá? Deus não mandou você parar de comer doce, tá? Mas faz parte do bom senso, é o natural que a gente vai aconselhar a pessoa, mas não pode usar o nome de Deus em vão também, dizendo, claro, que Deus quer que a pessoa tenha uma alimentação mais saudável, né? Enfim, tá? Mas é isso, a gente fazer uma mistura das coisas, do que Deus diz e do que a gente está falando, ou do que a gente sabe que é tá? Aí é o aprendizado da gente saber, olha, isso é palavra de Deus. Agora, é claro, como eu sou humano, eu posso falar uma coisa do meu coração, mas tem outra pessoa que vai dizer, olha, o que você falou, né? É o que ele fala aqui nesse texto, né? Os outros julguem, tá? Todos podem profetizar, mas aí um vai falar, o outro vai falar, e todos vão ser ensinados, a palavra ensinados e consolados. Tá? Então a palavra profética tem a ver com consolo, com cura, tá? Cura de alma, né? De feridas emocionais, né? De consolação, mas também com ensino, com correção, né? Naquilo que a pessoa está praticando de errado, tá? E inclusive na voz profética também é preciso haver esse aprendizado, ok? Tá? Essa intenção aqui, a gente começar a perceber, esse é o motivo desse tema, desse módulo falando sobre os profetas, todos nós podemos profetizar. Tá? E eu quero que os profetas se multipliquem nesta casa. Tá? Então não é só os pastores vão pregar. Aliás, a gente tem ouvido isso aqui, a gente tem visto com muita frequência, né? Tem se levantado profetas, né? O Dudu é um na hora do louvor. Deus usa o Dudu tremendamente como profeta. Tá? Então, o que a gente quer, o Dudu profetize mais ainda, tá? Tenha mais discernimento, mais maturidade para falar com mais ousadia. Tá? E os outros profetas também, né, que têm sido usados nessa casa, tá? Então Deus quer mover isso, né? Tá? Aliás, tem vários que não vieram hoje, né? Que não puderam, mas a gente está gravando e a gente quer que todos possam aprender, para a gente discernir o que é do coração e o que é de Deus, tá? Bom, eu vou deixar esse texto no final, vamos voltar lá no texto de Jeremias para a gente concluir aqui, tá? Olha só, então Jeremias 23, voltamos lá, tá? Olha só, ele diz, Jeremias 23, 25, tem ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras, e que só profetizam do engano do seu coração? Todo mundo pode ser enganado, todo mundo pode falar uma palavra que é do seu próprio coração, que é a boa vontade que a gente quer que a pessoa receba uma palavra boa. Aí diz, 27, os que cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Então está falando que o profeta deve conduzir as pessoas para reconhecerem Deus em primeiro lugar, tá? E aqui ele está falando de pessoas que faz que o povo esqueça do nome de Deus, porque é o cara que é o profeta, tá? Eu tenho toda a sabedoria, toda a palavra profética, tá? Então o cara quase se igualando igual a Deus, tá? Ou ouvindo ensinos de demônio, tá? E trocaram o Deus verdadeiro pelo Baal, tá?
Então, é o cuidado, né, que tem que ter para entender que o profeta de Deus sempre conduz para o caminho de Deus, tá? Não tem meias palavras dessa forma, né? Agora, olha a coisa que interessante que tem a ver com essa palavra também de sonho, né? 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, tá? Conte como sonho, tá? E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que quer dizer isso? Tá? Quer dizer que eu posso sonhar com alguma coisa, tá? E falar assim: olha, eu sonhei que você ia encontrar com a pessoa que é na sua loja, tá? Eu sonhei. Agora eu posso dizer: Deus me disse que uma mulher vai, tá? Então, como você também recebeu aquele sonho e guardou no coração. Quando você viu acontecer e as coisas se encaixaram, Deus deu esse sonho, com certeza. Então, o que a gente não pode é só a gente começar, especialmente como profeta, profetizar o sonho como se fosse palavra de Deus. E dizer: não, eu sonhei. A pessoa vai julgar e, se for de Deus, vai acontecer, tá? Até no caso do sonho que ela colocou, foi para ela mesmo, né? Foi para ela fazer. Então não tem muito até passar adiante. Isso. A questão é de cumprir ou não o que você sonhou. Mas como você contou, até no sonho falou para não falar, né? Não. O não falar. Não era eu que estava fazendo. Isso, exato. É para falar, é para falar que não é você que está fazendo. Isso. Né? Então é isso, porque muitas pessoas usam isso ou fazem alguma ação. Ah, eu fiz isso, eu ajudei o fulano, para se engrandecer. Então é isso que nós temos que fazer, com humildade, essas coisas, porque é uma direção de Deus mesmo. Então essa é uma grande diferença aí, né? No falar e no contar o sonho, que é diferente. Fala. Aqui na minha Bíblia, ela é uma Bíblia de estudos, então aqui embaixo no rodapé sempre tem alguma coisa. Sim. É que ele diz assim: sou contra os profetas. A palavra de Deus, Jeremias nos adverte quão perigoso é declarar: assim diz o Senhor, se não tivermos a certeza de que a mensagem veio do Senhor. O ofício profético somente deve ser exercido com veracidade total. Isso. O profeta vai falar em nome de Deus se souber que é de Deus, né? Tá? Então, por isso que a gente diz assim, né? Você está aqui, é um esforço, sair de casa uma terça-feira para vir ouvir, você tem que ouvir. Principalmente gente que né, diz ser líder, né, faz parte da liderança da igreja. Como que você vai falar com uma pessoa se você não se aprofunda dentro do que você tem propósito da sua vida? Então eu acho assim, isso aqui às vezes, lógico, né? Eu acho fundamental que a pessoa se ela queira ter à frente, né, de repente, uma palavra, porque tem muitas coisas ainda a ser aprendidas. Né? Como que você vai ser, seja profeta, que seja pastor, que seja membro, ou que seja só um membro que tenha sentado ali. Eu acho fundamental que você esteja esses estudos, para que você deixe de ser um exemplo depois, quando você for dar uma palavra para uma pessoa. Exato. Não precisa nem ser uma palavra profética, né? Seja uma palavra de aconselhamento, mas dentro da Bíblia. Perfeito. Olha só que interessante, nesse versículo 28 fala assim: o profeta que tem um sonho, tá? Todos nós sonhamos. Você lembra de algum sonho? Alguém acha que não sonha? Que não. Todo mundo sonha. Eu lembro pouco do sonho. Pouco, tá? Então todo mundo sonha, tá? Agora, muitos não lembram. Depende da hora que você acordou, você não lembra, apaga o sonho completamente, tá? Mas enfim, mas todos sonham. E imagina se a gente começar a contar os sonhos da gente, dizendo que Deus falou. Tudo que a gente sonhou que Deus falou, tá? Não vou citar nem exemplo porque eu esqueci. Só vai querer coisa boa. Só vai querer coisa boa. Isso. Tá? A gente vai falar numa outra, né? Eu vou fechar só esse texto aqui. A gente vai falar sobre sonhos com mais detalhes, tá? Mas agora imagine isso, tudo que a gente sonha de Deus, não é. Às vezes vai sonhar uma coisa que a gente viveu no dia, tá? Preocupações,
isso também carrega as nossas emoções e a gente sonha também, tá? Não quer dizer que todo sonho é uma palavra profética, nesse sentido, tá? Ainda bem. Hã? A gente sonha cada bobeira, ainda bem que não é. Tá? Mas olha só, ele fala assim, mas o profeta que tem sonho, conte o sonho. Você pode contar o sonho, mas não diga que Deus que falou, tá? Que todo o seu sonho é inspirado por Deus, né? E não é, né? Tá? É sonho carregado por emoções, por sentimentos, por medos, por vivências do dia, todas essas coisas, né? Enfim, tá? Ele fala assim, e aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra, tá? E aí ele fala assim, a pergunta que ele fala no final, o que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. O que quer dizer isso? O que tem a palha com o trigo? O que quer dizer? É uma pergunta. É uma pergunta. O que tem a palha com o trigo? Mas ela vai ter utilidade, a palha em si, assim. Ela vai ser descartada e usada de outra forma. Agora, o trigo, ele tem um alimento. Tá, o que mais? Esse é o humano. Aí, pastor, Vamos pensar. Depende da forma que está o trigo. Se ele tiver a forma dele ali, parece a palha. Parece palha, isso, olha só. na verdade, se houver A palha, não vai haver o a trigo. palha parece com trigo? Parece. Plantado ali, colheita. Mas são a mesma coisa? Não, mas está falando da palha mesmo do próprio trigo, não? Não. Porque ele tem o trigo. Não, pode ser, tudo bem, que seja. Não, o que eu vi assim, por isso aí, é que ela envolve. A palha tem todo, o trigo é envolvido em tudo. Depois que ele fica maduro, você despreza alguma coisa e usa o próprio trigo. Então você Tem que saber selecionar isso. Tá, então O fruto do descartável. isso. O agrônomo. Mais ou menos. Todos nós um pouco. O que ele está falando aqui? Olha só. Ele está falando, o profeta que tem um sonho, conta o sonho. Tá? O sonho é a palha. O sonho humano é a palha. E o trigo é a palavra de Deus. Entende? Palha e trigo é a mesma coisa? Não. É parecido? Pode ser? Tá? Parecido? São duas coisas totalmente diferentes. Palha é palha e trigo é trigo. Sim? Ele está fazendo uma comparação. Faz assim: o profeta que tem o sonho, conta o sonho. Mas isso não é voz de Deus. Ok? É uma palha, é um sonho. É só um sonho. Agora ele fala: e aquele que tem a minha palavra, declare a minha palavra. Porque é o trigo, é o pão de Deus, é o alimento que vai mudar a vida das pessoas. Se é a palavra de Deus, vai mudar a vida das pessoas. Pastor, não querendo problemas, mas os sonhos de José. Não, então, mas ali é sonho sonho lá do. Aí não é palha. Era Não trigo. era palha, era trigo, era a palavra de Deus. Literalmente era trigo. Inclusive, sabe, o sonho, corrigindo, né? O sonho de Faraó que José interpretou. Tá? Então José interpretou. Foi o sonho do José. Não foi sonho de José, isso, tá? Mas era um sonho de Deus para um homem incrédulo. E era a palavra de Deus. Tá? O sonho de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, ele sonhou, é o sonho que fala da história da profética desde da Babilônia até a vinda de Cristo, dado por um incrédulo. E era trigo, que foi interpretado por José no Egito e por Daniel na Babilônia. Tá? Então, o sonho pode ser dado para qualquer pessoa. Deus dá para quem ele quiser, tá? Para até o incrédulo. Não é só o profeta que tem o sonho. Só que palha é palha, trigo é trigo, tá? Então nós temos que discernir o que é palavra de Deus e o que é palavra humana. É o meu sonho, tá? Agora, se o seu sonho foi palavra de Deus, o sonho de Deus que ele te deu aconteceu, porque era o sonho de Deus. Ok? Tá? Então aqui ele está falando sobre isso. Cuidado para não dizer que eu sonhei, ou alguém fala assim: eu sonhei. Aí você fala assim: o cara sonhou, aí o cara é profeta, então aí você se submete de olhos vendados. Não, tá? Pode ser um sonho mentiroso, pode ser um sonho engano do coração. É isso que ele está tratando aqui. Ou discernimento ser diferente também do que pode até ser um sonho profético, mas com discernimento errado. Isso, pode ter um entendimento errado. Exatamente. Porque se o faraó sonhasse alguém interpretar de outra forma, né? Isso, pois é.
Isso. Ou de Tá? repente, só porque teve um sonho, já acha que já pode sair sonhando na vida. Tá? Então é isso que ele está falando desta forma, para termos cuidado, porque palha é uma coisa, é um sonho do coração, e o trigo de Deus vai acontecer, vai alimentar, vai mudar a vida das pessoas, tá? Porque Deus deu aquele sonho, ok? Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Então, no versículo 29, ele está falando, o sonho, a palavra que é de Deus, a palavra profética de Deus faz diferença, como o fogo faz, ou como o martelo faz, tá? Então vai quebrar tudo, vai queimar tudo, vai acontecer alguma coisa, tá? Vou entrar nesse detalhe aqui. Agora, só para acabar, até o versículo 32, tá? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo, tá? Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua própria fala e dizem, sua própria linguagem, e dizem, Deus disse. Entendeu? Aqui. Eu sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, porque eu não os enviei, nem lhes dei ordem, não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Tá? Então, o sonho de Deus, a palavra que é de Deus através dos sonhos, elas vão trazer diferença, vão mudar a vida das pessoas, vão alimentar aquelas pessoas. Agora, não é dizer, esse é o conceito aqui, né? Eu sonhei, eu pensei alguma coisa e aquilo é o Espírito Santo que me revelou. Não, pode ser minha carne, meu pensamento, meu sentimento, e não aquilo que Deus disse. Tá? Inclusive, tá? Essa questão que eu acho que é muito interessante também, no versículo 30, aqueles que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Como é que é furtar as palavras de Deus? Como é que pode acontecer um negócio desse? Receber a palavra e não falar. É usar, né? Não é isso. Não. Usar a palavra de Deus como se fosse de Deus. Isso. Então, por exemplo, tá? O profeta do cavalo amarelo. O profeta do cavalo amarelo. Boa. Esse furtou bonito. Furtou bonito. Tá? Então, o que o homem falou? Tá? Ele pegou uma profecia bíblica que está lá no Apocalipse, né? Capítulo 6, tá? Que é o terceiro selo, que tem um cavaleiro montado num cavalo amarelo, e o cara falou que aquele vinha do dia tal lá, que eu não sei quando, tá? Ele pegou uma palavra que era bíblica de Deus e disse que ia acontecer, e não aconteceu, porque não era para acontecer. Ele furtou a palavra de Deus. Esse caiu do cavalo. Esse caiu do cavalo, tá? Ficou até amarelo. Ficou até amarelo. Isso. Então é isso, pega um texto e fala que Deus está falando aquilo. E fala assim, aí ele falou, olha, não sai a partir da meia-noite da sua casa, porque quem sai de casa o cavalo amarelo vai passar e vai matar a pessoa. Ficou todo mundo apavorado, porque não podia sair depois da meia-noite de casa. Tudo assim também. Eu perdi isso. Hã? Eu perdi isso, não fiquei sabendo. Não ficou sabendo? Não. Eu não estava meio desligado. Tá meio desligado. Aí Pois eu é. saí do cavalo parando e me atropelei. Então, tá? Ia ficar Você ia sabendo. cair do cavalo, então você não ficou sabendo. Então esse é bem um exemplo, tá? Que as pessoas pegam uma palavra de Deus e aplicou no lugar errado, na hora errada, entendimento totalmente errado, tá? E falou, ó, o cavalo amarelo vai passar essa noite, tá? Noite eu não sei de que dia. Tá? Então pegou um texto que é muito conhecido, que eu cito esse como exemplo, né? O profeta, não que eu até tenho que cuidado de falar isso, né? O profeta fala assim, a pessoa está ali e fala assim, eis que eu tenho uma porta aberta para você, tá? Ele fala isso. Vocês já ouviram essa profecia, tá? Muitas e muitas vezes, tá? A porta que eu vou abrir, ninguém vai fechar, a porta que eu vou fechar, ninguém vai abrir, mas eis que eu tenho uma porta aberta diante de você. Esse é um texto do Apocalipse, tá?
é a palavra de Deus, tá? Só que aí, por exemplo, a pessoa está desempregada, tá? Aí está procurando um emprego, aí vai lá pedir oração pelo emprego. Ele vai ter uma palavra profética, o profeta vai falar assim: esse eu tenho uma porta aberta. Claro que pode ser de Deus. Por isso que eu estou falando que eu tenho que colocar com cuidado isso, porque a gente mesmo já falou isso muitas vezes, está profetizando que Deus vai abrir uma porta de emprego, que Deus vai, tá? Mas vamos dizer assim, é uma palavra que eu estou furtando de Deus porque eu quero que aquela pessoa tenha um emprego, eu quero trazer uma palavra de esperança para ele, de consolo, e eu falo, então Deus disse que eu tenho uma porta para você. Claro, se Deus quiser, Deus quer, que vai ter uma porta, sim, vai encontrar um emprego, tá? Só que, estou citando esse exemplo com cautela, né, para não ter uma má interpretação, tá? E os camelos de Bazã? Os camelos de Bazã? Havia muitos profetas falando que estavam trazendo os camelos cheios de tesouros. Então tá, então vai ter. Tem uma época disso. Do cavalo amarelo, ninguém quer agora esses aí, vão querer. Isso aí né? Quer os camelos, o cavalo lá, quer os camelos trazendo riqueza, né? Tá certo, tá? Então, escuta assim, às vezes então a pessoa, por exemplo, por citar um versículo bíblico, tá? Quem está recebendo aquela palavra profética fala assim: isso é de Deus porque está na Bíblia, tá? Mas não quer dizer que é de Deus porque está na Bíblia, que é o caso do cavalo amarelo, fica mais claro isso, tá? Então o cavalo amarelo está na Bíblia, mas não era naquela época que o cara profetizou, tem um mês atrás, 2 meses, Tem uns 40 dias. uns 40 dias, tá? E aí apavorou todo mundo. Você vai procurar cavalo amarelo no YouTube, tá? Tem vídeo lá de 60 mil, 100 mil, 150 mil pessoas que está comendo cavalo amarelo que o cara profetizou. Aí foram ouvir a profecia do cavalo amarelo por causa disso, enfim, tá? Mas é isso, pegaram o texto, é isso que eu estou falando. Eu sou contra esses profetas que furtam as minhas palavras. Mas até saber que isso é verdade ou é mentira, imagina o pânico que causa em todos. Sim, causou um pânico imenso, tá? Agora, então eu quero fechar esta aula. A gente começou um pouquinho mais tarde, mas eu vou fechar aqui com 2 versículos aqui, tá? Os últimos versículos. 2 últimos? 2 Se é o último versículo, imagina os 2 últimos. Tá? Olha só, uma coisa para saber se é falso ou se é verdadeiro, tá? Se é de Deus ou se é do coração humano, se é palha ou se é trigo, tá? O que é do Deus e o que é do homem, tá? Existem 2 versículos que falam a respeito disso, e eu queria dizer versículo 18, tá? Ele fala assim: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu, Jeremias 23, 18, e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, tá? Ele estava falando aqui do falso profeta, que estava falando o desejo do coração: não virá mal sobre vocês, paz tereis, tá? Quando Deus falou assim: não, vocês pecaram, falando sobre o povo de Israel, vocês pecaram e agora vocês são invadidos pelo inimigo. Nabucodonosor vai entrar na terra. Jeremias é isso. Jeremias foi até preso, depois a gente vai falar sobre isso também, né? Tá? Jeremias foi preso por causa que ele falou assim: olha, não adianta resistir porque o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, vai destruir tudo aqui. Pastor, eu não entendi nada. Peraí, já vou explicar, calma. Vou explicar. Tá. Então, olha só. Então, deixa eu explicar para vocês, tá? Só explicar a história aqui também, né? De maneira simples aqui. O Império da Babilônia, ele estava invadindo todas as terras, tá? E aí, quando o Nabucodonosor foi invadir a terra de Israel, os profetas de Israel começaram a falar assim: olha, Nabucodonosor não vai entrar aqui, porque Deus vai proteger a gente. Não vai entrar, tá? E o Jeremias falou assim: ele vai entrar, vai destruir tudo, tá? E aí então os falsos profetas queriam falar o bem do povo: paz tereis, tá? Não virá mal nenhum sobre vós. O versículo número 17, ele está fazendo referência a isso. Os profetas estavam falando o segredo, o desejo do coração deles, de que Deus guardasse a cidade de Jerusalém para que Nabucodonosor não entrasse lá. E eles vão ter paz.
vão ter paz. Só que o que estava acontecendo é que o povo de Israel estava em pecado. Está lá no versículo 10, a terra estava cheia de adultério, tá? Cheia de maldições. Então Deus mandou Nabucodonosor invadir aquela terra, entendeu? Que era consequência do pecado do povo. Tudo bem? Entendeu? Tá? Aí os profetas falaram assim: não, Deus vai proteger, não vai acontecer mal nenhum virá sobre vós. E o Jeremias falou assim: não, vai haver mal sim, porque vocês estão em pecado. E Deus está mandando Nabucodonosor para destruir essa terra, está cheia de corrupção, né? E por causa dele falar contra, o rei pegou o Jeremias e colocou Jeremias na prisão. Mas cara, você está tirando o ânimo do povo, tá? Você está falando que vai ser tudo destruído. Então o pessoal fala assim: Deus falou que vai ser destruído, então para que eu vou guerrear? E o rei estava querendo que o exército se levantasse para combater, fazer guerra contra a Babilônia que estava invadindo. Então, o que aconteceu? Jeremias foi preso. Você está profetizando um mal sobre essa terra, né? Mas o mal sobre essa terra é juízo de Deus, porque Deus falou, tem que se arrepender dos pecados, né? Em outras situações, tá? Houve livramento do povo de Israel, porque o povo se arrependeu. Nesse caso aqui, o povo não está arrependido, nem o sacerdote, nem o profeta, está tudo na corrupção. Então assim, vai haver um mal sobre essa terra. E o próprio Jeremias, Daniel, estava falando sobre Daniel foi para lá na Babilônia. Por quê? Porque o Nabucodonosor entrou, invadiu a terra e levou Daniel, os seus amigos. Jeremias foi preso lá, foi todo mundo preso, tá? Consequência do pecado. Então o profeta de Deus, Jeremias, falou assim: se arrependam dos pecados, para que Deus possa trazer cura. E os outros profetas não. Pode continuar vivendo do jeito que vocês estão fazendo, tal, porque Deus vai proteger, vamos orar e Deus vai proteger contra essa invasão, tá? Então, eles falavam o segredo do coração, o desejo do coração, que não queria que a terra fosse invadida, ok? E Jeremias não. E aí por isso vem a pergunta do versículo 18: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Então ele estava falando e falou assim: olha, não, Nabucodonosor não entra aqui. Só que Jeremias ouviu o que Deus estava falando e falou o que Deus estava falando que ia acontecer. Nabucodonosor invadiu a terra. Está claro isso? A situação? Ok? Então isso está acontecendo. E aí, mas aí então essa história, claro que os profetas ali queriam o bem da nação, tá? E Jeremias também queria o bem da nação, só que o bem da nação depende de arrependimento, de conversão. E era isso que o Jeremias, como verdadeiro profeta, estava fazendo, tá? Agora, e aí tanto no versículo 22, o segundo versículo é esse: mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e teriam feito o meu povo voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações, tá? Então, se eles fossem profetas de Deus, eles teriam ouvido Deus e falar assim: não vou ficar casando, não vai ter nenhum mal. Não, arrependam-se. É a mesma profecia do Jonas, tá? O Jonas foi em Nínive assim: Deus vai destruir a cidade, daqui a 3 dias Deus vai destruir a cidade. O que aconteceu? O povo se arrependeu e Deus não destruiu a cidade, tá? Então foi uma palavra de sentença, mas houve um arrependimento e a sentença desfez. Não tinha mais corrupção, não tinha mais pecado. O que Jeremias estava fazendo era isso, levando o povo para o arrependimento. O povo não queria, e só queria ouvir falar assim: não, Deus nos protege, Deus nos livra do mal. Mas a gente também é assim, né, pastor? A gente é assim também. Quando veio no culto e o pastor fala coisa boa, sai flutuando, né? Bonito. Você não fala uma coisa pra hoje não foi muito boa a palavra. Tá? É Então, que pega o calo, né? É que nem toda palavra da gente, as boas a gente pega. então, por exemplo, vamos colocar da seguinte maneira, tá? Eu vou citar esse exemplo para fechar nessa questão, tá? Eu preguei há 2 domingos atrás, né? 2 ou 3, sei lá, tá? Falei assim: fome. Vai ter crise financeira, vai ter fome. É bem isso aí que você trabalha esses meninos. Nossa, hoje o culto parecia um filme de terror. É um filme de terror. Só que essa palavra todo mundo, ninguém gostou dessa palavra. Essa palavra de Jesus. Jesus falou assim: haverá fomes, haverá terremotos em vários lugares, guerras, rumores de guerras,
fomes, epidemias, terremotos em vários lugares. Então, para eu falar como esses profetas assim, não vai acontecer nada, não, fiquem tranquilos, não é essa a verdade, tá? A verdade é, vai haver fome, e por isso que a gente tem que fazer o quê? Como eu falei de José, agora que tem fartura, que tem condições, armazena, porque vão vir os 7 anos de fome. Então a palavra é celeiro cheio na época da fome. Pastor, mas daí não tem uma contradição? E aquela palavra que diz que se ele alimenta até os passarinhos... Não, mas Deus vai alimentar, só que é o que ele fez com José. Ele fez José guardar o mantimento para a hora da fome. Você está falando sobre administração dos seus bens, de guardar as coisas. Quer dizer, você tem dinheiro? Guarda. Tá? Tem condições de comprar alguma coisa? Faz o seu armazém, tá? Porque na hora que vem a crise, na hora que vem o desemprego, você tem um recurso. Ele não ia deixar nem passarinho morrer, imagina. Mas ele não deixa, mas ele dá estratégia também para a gente, tá? Ele fala assim, tá falando, José, guarda 1/5 do que você tem, porque vai precisar nos anos da fome. A fome vai acontecer, tá? Então, esse exemplo da fome, mas o exemplo da... É o exemplo do Covid mesmo. o exemplo do Covid, tá? Fala assim, vamos orar para... Ninguém vai pegar Covid, ninguém vai morrer de Covid porque é filho de Deus. Quantos filhos de Deus morreram de Covid? Quantos pastores morreram? Vai fazer, o pastor está em pecado, diz que ele morreu de Covid. Não é isso. Tem aquela palavra aqui, né? Tudo posso naquele que me fortalece. O povo sai fazendo tudo, achando, não, eu posso Não vai acontecer fazer nada. Tá, então. Posso fazer tudo. Então eu falo assim, vamos orar para expulsar o coronavírus do Brasil. Tá? Se Jesus falou que vai ter peste, tá? Vai ter pior, vai ter outros Covids, vai ter outras coisas. Tá? É uma direção profética. Vai acontecer porque é juízo de Deus. Bateria. Dá tempo? Tem um pouquinho. 2 minutos. 12 minutos para cá. Acabou a bateria, acabou. Acabou a bateria. Tem mais. Então não adianta falar porque não vai ter Covid. O celular prometido. Não vai ter fome, não vai ter crise, não vai ter guerra. Vai ter. Jesus falou que vai ter. Só que o que ele quer? O profeta vai dizer, vai ter, mas Deus guardou o povo de Israel das pragas do Egito. As pragas aconteceram, mas Deus guardou, pediu sangue, colocar o sangue na porta. O anjo da morte não entrou nas casas que tinham o sangue do cordeiro, que é aquelas pessoas que estão guardadas pelo sangue de Jesus também, tá? Agora, quer dizer, então quem é cristão, porque tem o sangue de Jesus Cristo, não pega Covid, tá? Não tem enxaqueca, não tem Nenhuma doença. não tem uma doença? Tem, mas tem um livramento, pode ter a cura, pode ter um milagre, tá? Agora, dizer assim, se Deus está sentenciando juízo, a gente vai falar assim, a gente diz assim, não paz tereis, nenhum mal virá sobre vós, tá? Bom, só fala assim, Paulo morreu decapitado, tá? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, tá? Tem gente que foi lá em Hebreus 11, a gente foi cerrada pelo meio, tá? Estevão foi apedrejado. Estevão foi apedrejado. Aí eu falei assim, porque eles estavam em pecado? Não, vem a mesma coisa para o mal e para o bom, tá? Então não quer dizer que se é cristão não vai ficar doente, não pega resfriado, não tem câncer, pode ter qualquer coisa, Mas tá? tem a vida eterna. Mas tem a vida eterna, vai ter um livramento, tem um milagre de Deus. Aleluia. Tá? Então diz, eu não preciso trabalhar porque Deus vai me dar do que comer. Também isso, né? Tá assim, Deus vai guardar, Deus vai mandar os passarinhos, cuidar dos passarinhos também, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem coisa pra fazer. O profeta Dudu. Bom, enfim, deixa eu fechar aqui, gente. Tá? A questão tá? Está no conselho do Senhor. Tá? A gente vai falar um pouco mais depois disso, tá? Mas está no conselho do Senhor. Profeta de Deus está no conselho do Senhor. O que quer dizer isso? Tá? A palavra aqui de conselho, ou alguma tradução pode trazer como concílio, tá? Concílio, tá? É sentar à mesa com Deus, para ouvir o que Deus vai falar a respeito daquela situação, tá? Então, eu falo assim, pedir uma audiência, tá? Para Deus, tá? Aí eu chego lá e vou sentar à mesa, então, o Pai,
o Filho e o Espírito Santo, eu estou ali para ver e ouvir a palavra que Deus vai falar a respeito de determinada situação. E aí eu vou ouvir o que Deus vê. Porque ele fala ali no versículo 18: quem viu e ouviu a sua palavra. Tá? Então nós vamos sentar à mesa para ouvir o que Deus está falando. Não falar assim, eu sonhei, mas aquele sonho é de Deus, você ouviu Deus falando. É alguma coisa que é muito mais profunda, de relacionamento, de intimidade com Deus, para saber que Deus está falando. Tá? Isso quer dizer para nós, você quer profetizar? Né? Quer ser profeta? Quer ser usado por Deus para trazer uma palavra? Senta à mesa para ouvir. Vai aprender a palavra primeiro. Tá? É nesse sentido que eu estou dizendo também. Então, se você não ouvir o que Deus está falando, e claro, esse ouvir começa aqui. Tá? Então, começa a ouvir com a palavra bíblica que nós temos. Tá? Como é que alguém vai profetizar em nome do Senhor se não sabe o que o Senhor está falando? Não conhece os princípios, os valores de Deus, o próprio texto bíblico. Não vai nem dizer, mas nem como dizer assim, eis que eu tenho porta aberta, se o cara não conhece esse versículo. Tá? Ele vai poder falar isso, mas ele conhece o versículo. Tá? E claro, aí tem que ser movido pelo Espírito Santo. Mas o foco que eu queria dar para vocês, claro, estamos falando sobre esse texto, né, de Jeremias 23, fala sobre o falso e sobre o verdadeiro, que é o Jeremias, no caso aqui, tá? Estar no conselho do Senhor. Tá? Então, se nós queremos ser profetas, nós temos que ouvir Deus. Ouvir e ver Deus. Tá? Estamos falando sobre relacionamento, proximidade, intimidade. Tá? Se nós não conhecemos santidade, claro, então se a gente vai com a santidade, né, ninguém verá o Senhor. Tá? Então, se nós não conhecemos essa palavra, tá? Então, o profeta de Deus, ele tem que conhecer muito bem a palavra para profetizar em nome do Senhor segundo a palavra. E assim, não pode falar do cavalo amarelo errado, tá? Não pode errar. E aí, claro, os outros profetas vão julgá-lo, né? Alguns meteram o pau, alguns foram carinhosos e disseram, cara, você errou. Você fala assim, o cavalo amarelo passou a meia-noite, né? Tá? É de Deus a palavra, mas o que você falou não é de Deus. Tá? Então, o desafio para cada um de nós é que a gente tenha sensibilidade para primeiro disposição para conhecer o que Deus diz, tá? Conhecer pela palavra escrita, tá? Então é leitura intensa, meditação, tá? Então para que fale com discernimento, não fale que o cavalo amarelo vai passar sem discernimento, porque tem que saber o que Deus está, saber o contexto, tem que saber a história, tem que conhecer as coisas que aconteceram, que Deus falou, para a gente poder ter, assim, dar o primeiro passo para falar alguma coisa em nome do Senhor. Se não conhecer o que Deus está falando, né, para falar do coração. Boquinha fechada, que é melhor, tá? Vai falar coisas do coração, e Deus fala assim, eu sou contra esse profeta que fala o que ele acha que tem que falar e diz que Deus disse, tá? Então esse é o cuidado que tem que ter, ok? Tá? Muito bem, vou perguntar se vocês têm perguntas ou alguma, não, senão eu vou falar mais meia hora, tá? Não, vamos fazer um intervalo agora. Deu água pro café? Tá? Então vamos orar então, queridos, tá? Vamos orar. Meu Deus, eu quero agradecer por este momento, esta noite, este lugar, agradecer pelas vidas que estão aqui e que, especialmente, Senhor Deus, cada um de nós tenha desejo de ouvir a voz do Senhor. Possamos estar sentados à mesa. Então, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, ter prazer em gastar muito tempo, ou usar muito tempo, para ouvir a Tua voz pela Tua palavra, para termos entendimento do que o Senhor tem feito na história e para ter entendimento do que o Senhor vai fazer. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, dá esta fome e sede da Tua palavra, dá essa disposição de ouvir os Teus ensinos, de aprender mais do Senhor,
para que então a gente possa também falar segundo a palavra do Senhor. Que a gente possa se alimentar do trigo, ser o pão da vida em nós, nos alimentando de tal maneira que também vamos reproduzir, multiplicar os pães, para que muitos se alimentem segundo a palavra do Senhor. Então Deus nos ajuda, Senhor Deus, a ouvir com sabedoria, entendimento e também, claro, praticar a Tua palavra, viver nos Teus ensinamentos, e que seja feita a Tua vontade e que o Senhor levante os Teus profetas. Então Deus move sobre nós segundo a bondade e misericórdia do Senhor. E desde já eu agradeço, porque o Senhor é bom, o Senhor fala pela Sua palavra, e nós podemos ouvir e aprender do Senhor, e que se levantem os Seus profetas para a glória do Teu nome. Assim eu oro e peço sobre nós a Tua bênção, Teu cuidado, Tua direção, Tua proteção, livramento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória. Acabou a bateria, Guto? Quase.